Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, verso 31 em diante. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra, a palavra de Jesus, era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes molestas lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Esta é a palavra do Senhor. Quero pedir que você mantenha aberto a palavra no Evangelho segundo Lucas. Tenha atenção a essa palavra. Se está acompanhando através do smartphone, por favor, coloque no modo avião, porque esse aqui é o culto ao Senhor. Volte, por favor, para o capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Você vai perceber que no capítulo 1, o texto que chama a atenção está entre os versículos 26 a 38, quando o anjo aparece a Maria e anuncia que dela nascerá o Salvador. Mateus acrescenta que esse Salvador perdoará os pecados de todos os que confiarem nele. Maria vai para a casa de sua parente grávida, Isabel, e ali João Batista, no ventre de Isabel, estremece, e Maria proclama o seu cântico de adoração a Deus. Depois nós temos o nascimento de João Batista, e o cântico de Zacarias, pai de João Batista, pela alegria em ter tido João Batista. No capítulo 2, nós temos o nascimento de Jesus Cristo. Dos versos 8 a 20, nós temos um episódio marcante. Os pastores estão cuidando de seu rebanho, um anjo de glória aparece no céu e diz: Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Deus agiu na história humana para transformar todas as coisas. A partir do momento que o anjo proclama isso, uma multidão angelical aparece nos céus cantando em adoração a esse Jesus. Depois, ainda no capítulo 2, versos 21 até o versículo 38, nós temos dois episódios marcantes. Os pais de Jesus levam ele, criança, depois de 40 dias de vida, até o templo, para receber o ritual da purificação. Um velho chamado Simeão, um homem justo de oração, declara quem Jesus é. Este aqui é o Senhor da vida, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, o Salvador. E por ter Jesus em seus braços, Simeão declara: Deus, os meus olhos já viram a salvação, agora pode despedir em paz o teu servo. Simeão anuncia ainda como aquela criança morreria. Ele diz a Maria e a José uma frase dolorosa: esta criança receberá uma espada traspassando o seu peito. Essa criança nascerá, crescerá e não receberá as honrarias humanas que um pai sonha para o seu filho. Ele vai subir até o maldito madeiro
para carregar sobre si o pecado de todos nós. A seguir nós temos uma senhora, uma profetisa chamada Ana, que ao ver Jesus se encanta e se enche de alegria e começa a adorar e a anunciar a todos que o Salvador nasceu. Jesus, já pré-adolescente, aos 12 anos, está depois no meio de doutores da lei, grandes teólogos, fazendo perguntas e trazendo explicações impressionantes a respeito da palavra de Deus. Assim termina o capítulo 2. No capítulo 3, nós temos um personagem muito importante. Nasce e cresce João Batista, primo de Jesus, que cumpre a profecia do livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40 diz que antes de Deus enviar o Salvador, Ele enviará aquele que precederá o Salvador. E aquele que precederá o Salvador vai alinhar os caminhos tortuosos. Ele vai endireitar uma estrada cheia de curvas. Ele vai quebrar montes e tornar em caminho aplainado. E a mensagem de João Batista é uma só: arrependei-vos, porque Deus agirá na história. O reino de Deus está prestes a se manifestar. A seguir vem Jesus Cristo. Jesus Cristo passa pelo batismo com muita relutância de João Batista. O batismo era para arrependimento. No entanto, Jesus não tinha pecados para se arrepender. A pergunta é: por que Jesus passa pelo batismo? Porque como eu e você não conseguimos nos arrepender verdadeiramente, veja que a maioria de nós confessa os mesmos pecados por anos a fio. Não apresentamos um arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro é você confessar o seu pecado e deixá-lo de uma vez por todas. Arrependimento reincidente não é arrependimento verdadeiro. E Jesus vai até as águas do batismo para oferecer um arrependimento em nosso lugar. Como nós não conseguimos nos arrepender dos nossos pecados, Ele oferece um arrependimento substitutivo. Ele oferece um arrependimento perfeito em nosso lugar. A seguir, o batismo de Jesus, nós temos do verso 23, se você acompanhar no capítulo 3, até o verso 38, a genealogia de Jesus. O verso 23 relaciona Jesus com José, seu pai, e se você observar, o versículo 38 termina com Adão, filho de Deus. A genealogia de Jesus vai de seu pai José até o primeiro homem de quem todos vêm, que é Adão. Através disso, Lucas está deixando claro que o arrependimento substitutivo de Jesus valeria para todo ser humano debaixo do céu. Não somente isso. Depois da genealogia começa o capítulo 4. E o primeiro episódio do capítulo 4 é Jesus sendo levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E a tentação que nós vimos domingo passado é muito importante, porque Jesus vence no deserto, onde o primeiro Adão falhou num jardim. Jesus é fiel a Deus, passando por tentações terríveis, agonizantes, onde todo o povo de Deus, ao longo de toda a sua história, perdeu. Em resumo, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito e o conduz até a terra prometida, naquele período de 40 anos, o povo tenta a Deus o tempo todo, o povo murmura contra Deus de contínuo, o povo constrói imagens para adorar, se mostrando idólatra o tempo todo, e essas tentações se fazem presente de maneira intensa na vida de Jesus, e ele vence todas as tentações. Ele não pega o atalho para não passar pelo sofrimento, ele vai até o fim, morte de cruz. Ele não cede ao diabo para adorá-lo e ganhar fama, ganhar reputação diante dos homens. Ele permanece seguindo como um pobre que não tem onde reclinar a cabeça. Ele permanece vivendo como motivo de contradição, justamente porque deseja ser fiel a Deus e fiel até o fim. Ele experimenta a dúvida das pessoas que o cercam até o último momento. No último momento, todos fogem e lhe abandonam, porque ninguém cria que de fato ele era o Messias e estava disposto a pagar o preço por segui-lo. Ele experimenta isso para vencer onde nós falhamos. Diante de todas as tentações, ele suporta,
com fidelidade. E ao suportar, ele é considerado por Deus como um fiel substituto, para ir até a cruz e oferecer um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. É por isso que em Romanos capítulo 5, versos 12 e verso 19, Paulo diz que em Cristo, o segundo Adão, todos nós somos reenxertados na verdadeira vida que é Deus. Através do primeiro Adão, a morte vem para todos nós, mas por meio da vitória do segundo Adão, que é Cristo, a vida também está disponível para todos nós. Cristo vence as tentações e começa o seu ministério em sua família, dos versos 16 e verso 30. Ele vai para Nazaré, cidade onde foi criado, onde cresceu. Cidade onde era conhecido como filho do carpinteiro, o filho de uma família pobre. Ao chegar na sinagoga, a igreja daquele período, num dia de sábado, ele pega o livro do profeta Isaías, abre no capítulo 61 e ele lê. Peço que você abra, por favor, vamos direto para Isaías, capítulo 61, mas deixe marcado aí em Lucas 4, por favor. Isaías, capítulo 61. Jesus vai direto a esse texto. Lembrando que a Bíblia que ele tinha não é como a nossa, que você podia escolher aí capítulo, versículo, eram rolos e ele precisava procurar, era muito difícil de encontrar, e ele vai direto nesse texto. Isaías 61, ele lê os 3 primeiros versos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse texto trazia tanta esperança para o povo de Deus. O dia em que Deus traria o seu Filho, que quebraria as algemas, daria visão aos cegos, anunciaria o ano da salvação, diria que o tempo da ira de Deus se findou, de que agora ele visitaria o mundo com graça para trazer luz e luz em abundância, a fim de que todos os que estiverem nele experimentem vida para todos sempre. Essa era a expectativa por mais de 7 séculos. Jesus chega na sinagoga, voltando para Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, ele abre o livro do profeta Isaías, versos 18 e 19, e ele lê os versos 1 a 3 de Isaías, que eu acabei de ler. O verso 20 de Lucas 4 nos diz que, tendo fechado o livro do profeta Isaías, devolve ao assistente, todos na sinagoga olham para Jesus, e ele diz: hoje está cumprindo o que vocês acabaram de ouvir. Eu sou o enviado de Deus, o ungido, o Christos, que significa o escolhido de Deus para mudar toda a ordem cosmológica. Nada permanecerá igual, tudo será transformado. Os que nada são receberão dignidade. Aqueles que acham que são e não dependem de mim serão humilhados. Eu darei vida e vida em abundância àqueles que dependerem de mim. Quebrarei algemas, darei vista aos cegos, mudarei sortes, refarei o mundo. As pessoas se assustam, porque já sabiam que as palavras dele eram palavras de muito poder, de graça. Seu jeito de falar era cativante, carismático, quase que hipnotizante. Alguns dizem que quando as multidões falavam que Jesus conversava com autoridade, é porque ele falava de um jeito tão autêntico, tão verdadeiro, que aquilo alcançava o coração de gente, cansada das mentiras religiosas de sua época. Ele falava com a compaixão tão grande, pegando em pessoas, olhando em seus olhos, identificando-se com seus dramas, diferente do distanciamento da liderança religiosa de sua época. Mas as pessoas que conviviam com ele e o viram crescer, se perguntaram: peraí, esse não é o carpinteiro?
Não é o filho daquele homem e daquela mulher pobres que nós vimos crescer? Jesus vem com palavras duras. O profeta não tem honra em sua própria casa. E aí ele traz 2 episódios do Antigo Testamento que são muito sérios e muito radicais. Jesus vai dizer no versículo 25, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e veio grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Agora ele vai citar no verso 27 o episódio de Eliseu. Havia também muitos leprosos nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Quando Jesus cita esses 2 episódios, dizendo que a graça de Deus estava vindo para abençoar ímpios e gentios, e não simplesmente o povo judeu, porque Elias e Eliseu abençoaram ímpios, abençoaram gentios, pessoas que não eram da etnia judaica, gente que não tinha sangue de Abraão correndo na veia. Quando Jesus diz isso, em outras palavras, a comunicação dele é o seguinte: eu não receberei honra por vocês, mas entendam que eu não vim por vocês simplesmente, eu vim para salvar gente que é odiada por vocês, eu vim para salvar galileus, que vocês consideram a escória do mundo, gente que é envolvida com crime organizado, eu vim para tocar, purificar e restaurar prostituta, eu vim para tocar em leproso que foi abandonado das ceias de vocês e vivem em cemitérios, em guetos de exclusão. Eu vim para gente que vocês não consideram a possibilidade sequer de convidar para a mesa de vocês. É um discurso duro. As pessoas agora pegam Jesus, levam até o alto de um monte, a fim de apedrejá-lo. É isso mesmo, os de sua terra. Ele dá um jeito de fugir, e quando ele foge, começa o nosso texto em questão, que é o texto do verso 31 em diante. E nós temos aqui 3 narrativas curtas. A primeira delas, do verso 31 ao verso 37, Jesus entra numa sinagoga, dentro de uma igreja, num ambiente de culto. E enquanto ele está ensinando, um possesso se manifesta. O diabo toma conta da personalidade de alguém e fala usando os lábios dessa pessoa. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o diabo pode sim estar presente e se manifestar em ambientes de culto. Por isso que 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9, Pedro traz uma ordem: cuidado. O diabo, ele anda ao redor de vocês como leão que ruge, procurando alguém que possa destruir. Há pessoas que anos a fio ouvem o evangelho, mas não se submetem ao senhorio de Jesus, continuam com suas vidas marcadas por tanta sujeira, e não tenha dúvidas, há um Senhor por trás de sua vida. E a Bíblia diz que quando o nosso Senhor não é Jesus Cristo, e não nos curvamos à sua vontade, a fim de vivê-la, há um outro Senhor que conduz o nosso jeito de pensar, nosso jeito de sentir, nossas ações. E a Bíblia o chama de o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora é uma ação presente, atua sobre os filhos da desobediência. Então, no ambiente de culto, podem existir pessoas que se identificam com Abel, e podem existir pessoas que se identificam com Caim. É muito possível isso acontecer. Esse homem se manifesta, e ele começa uma conversa com Jesus. Que viestes fazer aqui? É em voz alta. O ambiente emudece. E a única coisa que é ouvida são os gritos desse homem. Viestes perder-nos? E o diabo aqui, ele demonstra profundo temor, porque ele sabe quem Jesus Cristo é. O Rei dos Reis, o soberano da história, seu Senhor. Tiago, em sua carta, nos diz que os demônios creem e tremem na presença de Deus. Nesse momento, o diabo não está sendo mentiroso, ele está simplesmente declarando uma verdade. Ele é rebelde contra Deus, mas ele precisa se prostrar, porque ele sabe que receberá juízo de Deus. E diante do pavor em receber a condenação do juízo de Deus, ele diz: aqui não é o seu lugar. Você veio aqui para nos fazer perder, para nos destruir.
Jesus o manda calar, porque ele não queria popularidade, e depois eu vou explicar por que Jesus não queria popularidade. Dá uma ordem, aquele homem dá um grito, o demônio sai dele, e o texto termina dizendo, sem lhe fazer nenhum mal. O verso 37 diz que a fama de Jesus, porque ninguém segura a boca do povo, corria por toda a vizinhança. Através desse sinal, depois de sua tentação, o interesse de Lucas é mostrar que esse Jesus, que ofereceu um arrependimento pelos nossos pecados, uma vez que a gente não consegue se arrepender, esse Jesus que passou por todas as tentações, e onde a gente sempre perde, ele venceu, a fim de oferecer também um sacrifício perfeito no Calvário, esse Jesus tem poder sobre toda forma de opressão, que aprisiona, que cega, que enjaula pessoas. O Rei dos Reis, quando se apresenta diante de uma vida, e essa vida se abre para ele, não há possibilidade de opressão permanecer. O diabo é obrigado a se curvar, a se render. Nós temos as filosofias orientais têm entrado muito no Brasil e no Ocidente de um modo geral nos últimos 20 anos. Dentre elas nós temos um símbolo que é um círculo, parecem 2 grãos de feijão, um branco e um preto, yin yang, que na filosofia oriental significa que existem 2 forças, o bem contra o mal lutando, em forças iguais. Mas as Escrituras dizem que não é assim, que Jesus é o soberano da história, e diante dele o demônio é obrigado a se prostrar, se curvar e tremer. Toda a vida marcada por opressão, por angústia infernal, que tiver andado no engano da religião cega, com suas manifestações de idolatria, se aproximar dessa presença gloriosa de Jesus, receberá a sua palavra de transformação. A seguir, nós temos os versos 38 e 39, um episódio curto. Jesus vai agora para a casa de Pedro, aquele a quem havia acabado de convocar para ser seu discípulo. Os primeiros discípulos de Jesus foram Pedro, Tiago, João e André. Pedro e André, irmãos, Tiago e João, irmãos. Jesus sai daquela igreja, da sinagoga, vai para a casa de Pedro, onde estava hospedado, e aqui a gente vai contrariar uma instituição muito forte no Brasil, que diz que Pedro foi o primeiro papa da igreja, e por ter sido o primeiro papa solteiro, estimula e coloca como doutrina o celibato como obrigação de todos os seus sacerdotes. Uma das primeiras manifestações de Jesus foi curar a sogra de um homem casado. Pedro era casado, sua sogra estava enferma, uma febre muito alta, estava quase lhe faltando vida. Rogam a Jesus para ajudá-la. E aqui nós temos uma manifestação linda presente no texto. O texto diz, no versículo 39, que Jesus se inclina sobre a sogra de Pedro. E a pergunta precisa ser feita: por que Jesus, que deu uma palavra de ordem ao demônio, dá-se ao trabalho de se inclinar sobre a sogra de Pedro? Uma outra pergunta precisa ser feita junto a essa: por que Jesus, cuja palavra tem toda a autoridade, precisava, em alguns momentos, tocar em leprosos? Porque para casos específicos, Jesus queria deixar claro que Ele não só tem poder para libertar nossas vidas, mas Ele deseja restaurar a nossa dignidade. Ele se identifica com os nossos dramas, Ele é cúmplice de nossas dores. Os episódios que demonstram o contato, pele a pele, olho a olho, que nos mostram essa sensibilidade de Jesus, desejam realçar que além de seu eterno poder, Ele é o Deus presente.
Ele é aquele para quem eu e você podemos, em qualquer momento, nos aproximar e dizer: está doendo. Ninguém compreende o quanto está doendo, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor é o sumo sacerdote assentado na presença de Deus, que foi tentado à minha semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso eu me apresento diante de Ti, porque ninguém entende a dor, a intensidade do que eu estou vivendo. O meu marido me abandonou, a minha esposa garantiu me deixar, meus filhos abandonaram tudo aquilo que eu os ensinei durante toda uma vida de sacrifício e dedicação. Aquela enfermidade severa agora chegou, e eu não sei como administrar isso. Aquela pessoa querida, que eu nunca imaginei viver sem, foi arrancada de mim, ceifada pela morte. Ninguém consegue compreender isso. Eu recebi visita de amigos, de companheiros, são legais, se sensibilizam comigo, mas tem suas vidas, tem suas rotinas, eu estou sozinho. E eu estou orando a Ti, eu estou buscando a Tua face, porque eu sei que o Senhor é o Deus presente. Eu sei que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, mas também habita com abatido e contrito de espírito. Eu trago a Ti a minha causa. E se o Senhor não intervir, eu serei consumido. Esse texto quer descrever que, além de ter poder sobre as enfermidades, Ele é cúmplice de nossa história. Ele é sensível com os nossos dramas. Ele sabe a intensidade de cada agulhada. E o texto diz que assim como o demônio fez com aquele homem, no verso 39, a febre logo a deixou, e ela não foi se recuperando aos poucos não, foi instantâneo. Ela se levantou como se nada tivesse acontecido, porque diante da palavra de ordem do Rei dos Reis, nada permanece igual, e começou a servi-los. E aí o episódio seguinte, o sol estava se pondo, ele já estava cansado, rotina pesada, acabou de chegar de 40 dias de jejum, onde o diabo o tempo todo lhe tentou. Teve embate dentro de igreja, curou uma mulher doente, depois de horas de ensino aos seus discípulos. O dia acabou, é hora de pendurar a chuteira, tomar um banho, jantar, aquela comidinha gostosa e preparar para dormir, porque amanhã tem mais. Mas não é assim. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, traziam os seus amigos, parentes a Jesus. E olha novamente, olha a compaixão, o poder. E ele os curava. Preste atenção no detalhe do texto. Impondo as mãos sobre cada um. Ele podia tirar o blazer ungido, né, igual aconteceu no Brasil. Deixa eu jogar o blazer aqui, e o povo cair, né? Não. Não é a hora das pessoas simplesmente conhecerem que eu tenho poder, que eu sou o enviado de Deus. É a hora delas conhecerem, acima de tudo, que eu me importo com cada umas, individualmente. Vem cá. Vilas, qual é o teu problema? Escuta, impõe as mãos e ora. Evandro, qual é o teu problema? Vem cá, escuta, impõe as mãos e ora. Cárita, qual é o teu problema? Vem cá, escuta, impõe as mãos e ora. Compaixão. Todos eram curados. E ele lhes disse: é necessário que eu anuncie, verso 41. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, olha os demônios de novo aqui, tu és o Filho de Deus, e ele porém os repreendia para que não falassem, porque os demônios sabiam o quê? Que ele era o Cristo, o ungido de Deus, o único por meio de quem céus e terra foram criados, o Salvador de toda a história. Por que os demônios ficavam fazendo uma proclamação de Jesus?
porque ele poderia incitar a multidão a proclamar Jesus rei dos judeus, o grande libertador dos judeus, para tirá-los debaixo do jugo da escravidão do Império Romano, que era a potência planetária, e Israel era uma colônia romana. Mas Jesus não havia vindo, se encarnado, nascido para esse propósito. Ele veio para viver uma vida simples, se identificar conosco em nossas dores, experimentar todas as tentações sem pecar, oferecer um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, a fim de nos justificar diante do Pai, para que tenhamos acesso a todos os privilégios que Jesus Cristo tem. Por isso ele mandava os demônios se calar, para que as pessoas não o incitassem rei. Esse não era o propósito dele. Sendo dia, verso 42, saiu e foi para um lugar deserto. Veja o coração desse homem, a quem nós cultuamos, para quem cantamos, para onde direcionamos nossas orações. Nessa hora Jesus poderia montar uma mega igreja. Pronto, curas, milagres, sinais, montar um canal de televisão, comprar algumas rádios, eleger meu filho senador, fazer a obra missionária no mundo. Mas ele vai para um lugar deserto, porque ele não podia perder a conexão com o seu Pai. No meio da agitação, da badalação, das conquistas em sua vida, no momento em que poderia conseguir grande prestígio diante das pessoas, Jesus entendia que valorizar a voz do Pai, na solitude, no deserto, é o que há de mais importante. E que princípio a gente tem que aprender? Conquistando o mundo. E ao conquistar o mundo, e não ter tempo para nada mais que diz respeito ao nosso coração, nós perdemos o nosso coração. E nos tornamos pessoas oprimidas de tantas moléstias. Tem que tomar remédio para acordar, tem que tomar remédio para conseguir ir trabalhar, tem que tomar remédio para conseguir permanecer no trabalho, tem que tomar remédio para ver se põe um sorrisinho nos lábios, tem que tomar mais remédio para dormir. Está acima do peso, porque a ansiedade te leva a direcionar para a comida algum tipo de alívio, alguma forma de prazer. E no momento de maior agitação, onde poderia estar construindo sua vida, ele para, vai para o lugar deserto e diz: aqui é o lugar onde o meu sucesso é definido. É na solitude, na valorização da presença de Deus, é cultivando aquilo que a maioria dos homens vão considerar perda de tempo, que é onde eu sou liberto de enfermidades, que é onde minhas prioridades são realmente definidas, que é onde meu coração é preservado, que é onde minha sanidade é mantida, onde meu propósito é definido, e é onde eu vou receber a paz que excede todo entendimento. Os homens tentam dissuadir Jesus. Se você perceber, os homens chegam, as multidões o procuravam e foram até onde ele estava. E olha só o que as multidões fizeram: pressão. Não deixa a gente não. Não deixa a gente não. Eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Mas olha, o coração focado, em sintonia com o rei, seu pai. Olha o que Jesus diz: eu não posso ficar com vocês, porque eu preciso anunciar as boas novas do reino. O reino de Deus chegou. Tem muita gente que precisa ouvir a respeito disso. Esse Senhor da glória, até nisso venceu as tentações. A tentação do prestígio,
das honrarias, bajulações humanas, de adquirir fama e sucesso. Não foi só o diabo que o tentou, nós o tentamos. Permaneça aqui, seu nome será aclamado entre nós, a igreja vai crescer. Ele diz: não, eu fui para o deserto, e no deserto meu pai falou comigo, e a voz do meu pai orientou o meu caminho, e o meu caminho é sofrer. Eu preciso seguir de vilarejo em vilarejo, povoado em povoado, e anunciar que o Salvador nasceu. Ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não vai poder cultivar o amor materno como qualquer filho vai cultivar, porque o amor dele é pelo mundo, e ele se dará ao mundo de tal maneira, para que todo que olhar para ele, sendo do mundo, receba vida e vida em abundância, através do perdão de seus pecados. Em conclusão, o que a gente aprende de tudo isso? Em primeiro lugar, que Jesus se identificou conosco, plenamente. Ele não é só aquele que veio da descendência de Abraão, como a genealogia de Mateus coloca. Ele é aquele que veio da descendência direta de Davi. Jesus se identificou conosco, em toda a nossa humanidade. Ofereceu um arrependimento ao Pai, que eu e você não conseguimos oferecer. Por isso, quando em Cristo hoje nós nos arrependemos, a nossa confissão é aceita, e o nosso pecado é perdoado, porque Ele substituiu as nossas imperfeições por sua obra perfeita. Ele recebeu toda a tentação, para que a gente tenha alguém que é cúmplice, identificado, que conhece os nossos dramas, que se compadece de verdade. E quando você entrou por essas portas nessa noite, você não veio cultuar um Deus distante. Ele se sentou ao seu lado. Ele se sentou com você. Ele pôde perscrutar as divisas do seu coração, conhecendo toda a dor, as apreensões, e dizer: eu tenho poder para trazer cura sobre a sua vida. Se você está escravizado ao engano religioso, eu posso libertar você, te fazer enxergar que quem tem o Filho tem a vida, te fazer ver que eu sou o caminho, a verdade e a vida, te fazer enxergar que na minha presença existe delícias perpetuamente, ainda que você tenha vivido aqui a vida inteira nesse prédio. Eu posso te libertar da cegueira e te trazer para um relacionamento de vida comigo. Se você está desfocado, desalinhado, ansioso, aflito, apreensivo, querendo jogar tudo para o alto, se você não consegue mais ouvir a direção de Deus através da solitude, eu quero dizer que eu conheço o propósito do Pai, e eu posso realinhar seu coração. Eu posso te livrar de tomar decisões precipitadas, eu posso varrer do teu peito essa aflição e ansiedade infernais, porque é isso que é infernal, nós não fomos criados para viver assim. Eu posso te ensinar a viver com muito menos do que você acha que precisa, para cultivar a vida comigo na privacidade, e ao cultivar essa vida comigo, receber a minha vida plena, em abundância. Em abundância. Eu tenho poder. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo: eu tenho poder sobre qualquer espírito imundo. Eu tenho poder sobre a cegueira. Eu tenho poder sobre gente algemada. Eu tenho poder sobre gente escravizada. Eu vim para cumprir a grande promessa: dar vista aos cegos, quebrar as algemas, anunciar o ano aceitável do Senhor, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, vestes de alegria ao invés de pranto, plantá-los
num jardim regado, para a glória de Deus. Ricardo, vem aqui, querido, nos abençoe com a música. Quero te convidar a fechar os seus olhos, se isso te ajuda a concentrar, e a colocar quais são os tipos de opressão que tem marcado sua vida. Colocar realmente, se você entrou por essas portas com aflição, angústia, falta de fé, alguém que não consegue mais parar, para ir para o seu deserto, e lá no seu deserto, em silêncio, deixar Deus falar. E ao ouvir, ser acalmado pela voz de Deus. Se isso não tem acontecido em sua vida, peça que esse Rei da Glória, o Senhor da compaixão, te visite nesse momento, nesse banco, de um lugar que a gente comumente chama de igreja. Mas o lugar que Jesus vai visitar nesse momento, é você que é a igreja. E ao visitá-lo, pode ter certeza, nada mais será como antes. Feche seus olhos e você pode se ajoelhar se você quiser. Você pode ficar em pé se quiser. Você pode falar alto se quiser. Você pode chorar se quiser. Mas não permaneça indiferente. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu infinito me deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar. Aqueles que podem, se coloquem de joelhos, por favor. Já se fez novo, pois Cristo mudou. Vamos orar ajoelhados, aqueles que podem. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter. Lance todo o fardo a esse Cristo cheio de glória e poder. Peça cura da sua enfermidade. Peça a transformação de sua vida. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue, segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus se ergue e segue junto a mim.
Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim.